Bom, então hoje a gente vai estar vendo ali o estudo referente aos capacitores, tá? A gente vai estar vendo ali sobre os tipos de capacitores, aplicações, análise em corrente contínua, corrente alternada, né? A questão da reatância capacitiva ali, né? Então vamos estar vendo bastante coisa. Bom, para começar aqui com alguns conceitos básicos, tá? O capacitor, então, ele é um elemento passivo, tá? Que armazena energia no campo elétrico. Em corrente contínua, ele vai representar um circuito aberto, tá? Até ele carregar, obviamente. Quer dizer, aliás, depois dele carregar, obviamente, ele vai ser um circuito aberto. E em corrente alternada ele vai representar o que a gente chama de reatância capacitiva, tá? Que é uma impedância que ele tem para corrente alternada sinoidal, tá? Que a gente vai estar estudando melhor depois. Um conceito bem importante aqui, tá? No estudo dos capacitores é que a corrente elétrica, ela pode variar abruptamente nele, né? Ela pode variar assim como se fosse um degrau, né? Abruptamente. Mas a tensão não, tá? Então essa aqui é uma propriedade. O capacitor ele não deixa a tensão ocorrer nesses degraus aqui, que nem está mostrando aqui. Então a gente tem duas figuras aqui que são comportamentos da tensão permitida, né? Que no caso do A aqui, isso aqui seria permitido porque não tem nenhum salto de tensão aqui, né? Nesse gráfico aqui. E um comportamento não permitido para a tensão, né? Então tu nunca vai conseguir carregar um capacitor instantaneamente, né? Até ele carregar sempre vai ter um tempo. Então esses degraus aqui de tensão aqui no capacitor não são possíveis, né? Mesmo que tu ligue uma fonte em paralelo diretamente com o capacitor, a taxa de variação vai ser alta, né? A tensão vai subir rapidamente, mas nunca dessa maneira descontínua, né? Que nem teria mostrado aqui na B, na figura B. Então esse comportamento não seria permitido com um capacitor, tá? Isso aqui é bem importante, né? Na análise de circuitos com capacitores a gente tem em mente isso daqui, tá? Bom, o capacitor ele atrasa a tensão em relação à corrente, tá? Justamente porque ele precisa carregar até atingir o nível de tensão nominal dele, então até ele carregar, a corrente elétrica já está surgindo nele, mas a tensão está atrasada, né? Ela está vindo aos poucos ali, conforme tu vai carregando o capacitor, né? Tu vai carregando as placas dele. Então aqui tem aqui uma simbologia, né, de um capacitor de placas paralelas, né? Um lado aqui tu vai ter cargas positivas e no outro, obviamente, cargas negativas, né? Aí entre as duas placas tu vai ter um dielétrico, né? Que vai estar isolando, né, esses dois caras aqui e vai ter um campo elétrico estabelecido entre as duas placas, tá? Aqui é o modelo real do capacitor, tá? Se vocês carregarem um capacitor e deixarem ele com os terminais em aberto, vocês vão ver que aos poucos ele vai descarregando, porque existe uma resistência de fuga, né? Só que essa resistência no capacitor ideal ela seria infinita, né? Então o capacitor ideal ele não tem essa resistência aqui, né? Ele não descarregaria, né? Seria só o capacitor. Mas o modelo real sim, ele vai descarregando aos poucos, né? Aqui os tipos mais comuns de capacitores, tá? As principais características que tu vai observar no capacitor é obviamente o valor da capacitância, tá? A tensão nominal, né? Cujo valor tu nunca pode exceder, né? Esse valor de tensão que está escrito no capacitor aqui. E a temperatura de operação também. Alguns têm aqui, principalmente os eletrolíticos, ele tem marcado no corpo deles, né? Então, basicamente, os eletrolíticos eles são capacitores ali com valores maiores, tá? Da ordem de microfarads, de milifarads até. E capacitores, e eles têm polaridade, né? Um lado tem que ser o positivo e o outro vai ser o negativo do capacitor, tá? Não significa que o lado de menos aqui ele tenha que ter a tensão zero necessariamente. Mas a tensão maior tem que estar na perna maior, que é o lado positivo do capacitor, e a tensão menor, né, o potencial menor, aliás, tem que estar no terminal negativo, tá? Se inverter a polaridade, o capacitor pode estourar, né? Então tem que respeitar sempre essa polaridade no eletrolítico. E esses dois tipos que são mais comuns, o cerâmico e o poliéster ali, eles são capacitores geralmente de valores menores, na ordem de nanofarads, picofarads, mas tu também acha alguns valores como um micro, né? Tu até consegue achar nesses caras aqui. São capacitores que não têm polaridade, né? Tu liga do jeito que tu quiser eles. E também são, né, esses três aqui, eu acredito que são os mais comuns, né? Tem também o capacitor de tântalo também, que é semelhante a esses aqui, não tem polaridade. O capacitor variável também, que é utilizado nos rádios ali, né? Para fazer a sintonia de estações de rádios ali, né? Onde tu gira esse eixo dele aqui para variar a capacitância, né? Bom, uma propriedade importante do capacitor, tá? Que a potência média dele consumida é nula, tá? Então, por que isso é verdade, tá? A gente tem aqui
duas imagens aqui, tá? Um gráfico de tensão, um gráfico de corrente e um gráfico de potência instantânea, que é justamente o produto entre esses dois gráficos aqui, que é esse do P aqui. Isso aqui, tá, é válido para um resistor, tá? Num resistor a gente tem sempre potência dissipada. O resistor não armazena energia, ele dissipa toda, né, a energia que ele recebe. Então, o gráfico da potência dele está todo sempre acima de zero. Se a gente aplicar, né, a definição de potência média, né, potência útil, em watts, que é dada por essa expressão aqui, a gente vai ver que a gente vai obter o valor médio aqui, bem na metade aqui dessa forma de onda da senoide aqui, né, que é o valor médio da potência num resistor. Já num indutor ou num capacitor, tá, a gente tem aqui tensão e corrente defasados de 90 graus, né. Logo, se a gente fizer o valor médio dessa forma de onda aqui, como ela tem o mesmo ciclo positivo e o mesmo negativo, né, se a gente botar nessa expressão, o valor da potência média vai ser zero, porque hora ele está absorvendo, hora ele está devolvendo para o circuito. Então, esse gráfico aqui da potência instantânea, tá? É isso que ele está querendo me dizer. Que eu multiplicar a tensão vezes a corrente defasados 90 graus, né? Que é o que acontece num circuito puramente capacitivo, né? Ou puramente indutivo, tu vai ter o valor médio da potência zero, né? Se a gente estiver falando de circuitos CCs, tá? Que não é senoide agora, a gente está falando de um... por exemplo, isso aqui é o exemplo da forma de onda de um conversor Book, né? Um conversor ali CC-CC, né? Muito utilizado na eletrônica de potência. Isso aqui continua sendo verdadeiro, tá? A potência média dele vai ser zero. Só que quando a gente fala de fonte CC, a potência média ela é dada pela tensão média vezes a corrente média. Como a tensão média na fonte CC, né, que o capacitor está segurando a tensão na carga ou na saída, essa aqui é a tensão média, ela é diferente de zero, tá? Ela oscila aqui, tem esse ripple aqui, né, que tá oscilando aqui, mas a tensão média dela é diferente de zero, né, porque aqui está a linha do zero. Logo, para que a potência média consumida pelo capacitor seja zero, o valor médio da corrente aqui tem que ser zero. Então, esse é o valor médio, é a forma de onda da corrente no capacitor. Ela tem a mesma área aqui, a mesma área embaixo e a mesma área em cima. Logo, o valor médio dessa forma de onda é zero. Então, se eu multiplicar essa tensão média, que é diferente de zero, por essa corrente média, que é zero, a gente vai obter uma potência média no capacitor que seria zero, tá? Então, para provar que o capacitor, mesmo aqui em corrente senoidal, mesmo em corrente contínua, ele nunca consome potência, ele só armazena, tá, energia. Bom, as equações básicas para o capacitor, tá, a gente começa aqui com a relação entre a diferença de potencial e a carga que ele armazena, tá. Então, a capacitância é a razão entre a carga depositada em uma placa e o capacitor é a diferença de potencial entre as duas placas, tá, medida em farads, né, é a medida do capacitor aqui. Essa expressão pode te levar a pensar que a capacitância depende da carga ou da tensão. Na verdade, não, porque à medida que eu vou carregando o capacitor, né, que a corrente elétrica está carregando o capacitor, eu vou aumentando o valor de Q, o valor de V vai aumentando, né, na mesma proporção. Então, o capacitor, na verdade, ele depende, tá, a capacitância, ela vai depender fundamentalmente das dimensões físicas do capacitor, né. Então, para um capacitor de placas paralelas, a gente tem aqui que ela depende da permissividade elétrica, né, do material dielétrico que tem entre as placas aqui, da área das placas e da distância entre as placas, né? Então, quanto menor a distância entre as placas, maior a capacitância, né, do capacitor. Só que aí eu perco também na tensão nominal do capacitor, porque quanto mais perto, né, quanto menor a distância entre as placas ali, maior o risco de rompimento do dielétrico, né? Então, a tensão suportada ela tende a ser a menor, né, no capacitor que tem a distância entre as placas menores, né? Bom, a equação básica, tá, que relaciona a tensão e corrente no capacitor é dada por essa expressão, tá? A corrente é proporcional à capacitância vezes a taxa de variação da tensão no tempo. E se a gente isolar esse V aqui, tá, passar o dt para lá e integrar dos dois lados, a gente vai obter essa equação aqui, tá? Que me diz que a tensão do capacitor ela depende da integral da corrente, né? Então, para a expressão da potência, tá? Como a gente sabe que a corrente é C dV dt, se a gente colocar na expressão fundamental da potência, substitui aqui o I aqui nesse cara aqui, tu vai obter C vezes V vezes dV dt, tá? E para determinar a energia armazenada no capacitor, a energia nada mais é do que a integral da potência ao longo do tempo, né? Vai integrar a área da potência, né? A curva da potência no tempo e tu vai estar obtendo essa expressão aqui, tá? Vou colocar essa expressão aqui.
vou integrar em função do tempo, né, e vou estar obtendo essa expressão aqui para a energia armazenada. Então percebam que tanto potência como energia em circuitos elétricos ali, elas dependem sempre do quadrado das amplitudes, né, que seria de tensão ou de corrente, né. No caso do capacitor aqui, a gente relaciona em forma do quadrado da tensão aqui, né, 1 meio vezes C vezes V ao quadrado, tá. E aqui só uma inclinação aqui para essa expressão aqui, né, que se o capacitor for constante aqui, tu vai ter uma reta aqui com uma inclinação constante, né, de corrente ali pela taxa de variação da tensão pelo tempo, né. A associação de capacitores, tá? Então ela é sempre o contrário dos resistores. A associação em série vai me resultar nisso daqui, para N capacitores, aqui para 2 capacitores. E essa associação de capacitores em paralelo, eu simplesmente somo os capacitores para ter, né, a capacitância equivalente aqui, que eu chamei de SEC aqui, né. Aqui um exemplo rápido, tá? Ele pede para achar a capacitância equivalente, né, visto por essa seta, né, visto para lá. Então, esses dois aqui, eles estão em série, eu trato dessa maneira aqui, né, como se fosse o resistor em paralelo, né. Aí eu vou estar obtendo 4 microfarads, como ele vai estar em paralelo com esses 6 aqui, eu somo, né, fica 4 mais 6, em paralelo com 20, fica 4 mais 6 mais 20, vou ter 30, vou estar em série com o de 60 aqui, e vou estar fazendo novamente isso daqui para achar a capacitância, né, equivalente aqui, que vai ser de 20 microfarads, né. Bom, agora a gente vai estudar, tá, a análise em corrente contínua e a análise em corrente alternada do capacitor, tá. É importante aqui notar que em corrente contínua, tá, a gente tem duas análises importantes, tá, para serem feitas, que é a resposta ao degrau e a resposta natural do circuito, tá. A resposta ao degrau, quando eu coloco uma fonte, né, uma fonte em degrau ali, uma fonte CC ali com uma chave, e a resposta natural quando eu retiro essa fonte, tá. Aí a gente vai ver que em corrente contínua, tá, para aplicação de degrau, aqui o que nos interessa é o regime transiente, tá, do comportamento, porque a gente sabe que em um regime permanente ali o capacitor ele vai ser um circuito aberto, tá? Então nos interessa estudar o regime transiente, quando ele ainda não é um circuito aberto, quando ele está carregando, né? Ou descarregando. E a gente vai ver que a aplicação da lei de Kirchhoff, tá, no circuito RC vai me levar a uma equação diferencial de primeira ordem, tá? Então começando com a resposta natural do circuito aqui, tá? A gente tinha uma fonte ali que mantinha esse capacitor carregado e de repente desconectou. Aí sobrou só isso daqui. Então a gente vai ver como acontece com a tensão e com a corrente no capacitor aqui, né? À medida que ele vai descarregando a energia dele aqui nesse resistor. Então, começando com essa equação básica aqui, a gente sabe que a corrente no capacitor é C dV dt e a corrente no resistor é V sobre R, né? Então, manipulando essas expressões aqui, a gente chega aqui nesse comportamento aqui que me diz que o capacitor ele vai ele vai descarregar aqui como uma exponencial, né? Então a tensão nele vai diminuindo como uma exponencial. Com o valor, né, inicial aqui V0, que era a tensão aqui logo depois que eu tirei a fonte aqui, né, que mantinha o circuito energizado. Então a tensão para T igual a zero seria o V0 aqui, né. Isso aqui a gente resolve aqui simplesmente fazendo integrando dos dois lados aqui, né, fazendo a integração por separação de variáveis. Aqui fica tudo de um lado onde é dv sobre v e aqui onde tudo que tem dt. E a gente integra, tá, tudo dos dois lados aqui e vai estar chegando nessa expressão aqui que é fundamentalmente uma exponencial decrescente, né. Então aqui tá a exponencial, tá, a tensão no capacitor, ela vai descarregando a corrente no resistor e vai caindo a tensão aqui no capacitor de acordo com essa exponencial, tá. Essa exponencial, ela basicamente depende da constante de tempo do circuito, que é dado por RC. Então, para constantes maiores aqui, eu tenho um decaimento que demora mais aqui para cair, né? E quanto menor a constante aqui, mais rápido a tensão do capacitor cai, né? Isso aqui é muito utilizado para circuitos temporizadores, né? Que nem tu usa o 555 lá, né? Tu coloca o valor de resistor e capacitor e tu joga com a dinâmica temporal ali de carga e descarga do capacitor para estar gerando uma determinada frequência, né? Na saída do oscilador. Então, o circuito RCL é bastante utilizado para isso, tá? Percebam aqui que com 4 a 5 constantes de tempo aqui, né, que é o RC, o capacitor já está completamente descarregado, né? Então, colocando ali 4 ou 5 vezes o T aqui, né, que é RC, o capacitor já estaria completamente descarregado. E o valor para correspondente a T, né, uma vez a constante de tempo,
é quando já caiu, né, mais ou menos 67% a tensão do capacitor, né? Sobraria mais 37, né? Estaria aqui nesse ponto aqui. Bom, a resposta ao degrau, então, tá? Basicamente eu vou... antes eu tinha uma fonte, eu tinha desconectado ela. A resposta ao degrau eu vou fazer justamente o contrário. Eu estou com um capacitor aqui que pode ter uma carga inicial ou pode estar descarregado e eu vou fechar uma chave em T igual a zero. Isso é o equivalente a jogar um degrau aqui, né? Exatamente com tensão Vs no capacitor. Então eu joguei um degrau aqui, né? Que para T maior ou igual a zero ele vale Vs e para T menor que zero ele valeria zero, né? Então a chave é fechada em T igual a zero. Aí exatamente eu vou ter esse comportamento aqui, tá? Eu vou ter uma exponencial de subida. Se o capacitor ele estava descarregado inicialmente, ele vai começar a carregar até atingir a tensão Vs, né? É por isso que a gente diz que o capacitor ele atrasa a corrente em relação à tensão. Porque a tensão, ó, demora para chegar até o valor, mas a corrente nele já aparece, né? Justamente porque a corrente está fluindo nele que a tensão nele, né, vai aumentando aqui. Então a corrente surge instantaneamente, mas a tensão ela vai surgindo aos poucos, até carregar no valor da fonte Vs aqui. E no regime permanente isso aqui vira é como se fosse um circuito aberto, né? Depois que carregou o capacitor, depois que atingiu a tensão Vs aqui. Bom, essa é a expressão, tá? Para o capacitor aqui, se ele já tinha uma tensão V0, ele vai começar a carregar a partir do V0. Se V0 for igual a zero, simplesmente ignora esse termo aqui. E tu ia ter Vs, né, que é o valor de regime permanente, o valor de tensão na fonte, mais, né, essa exponencial aqui, que na verdade se eu fosse representar só a exponencial, ela estaria decrescendo, né? Quando a exponencial some, o que me sobra só é Vs. Então por isso que a exponencial aqui é com um sinal negativo, né? Ele tá diminuindo do valor do regime final aqui, né? Então, tudo que tem exponencial aqui, né, que tem um expoente negativo aqui, caracteriza um termo transiente, tá? Um termo que está sumindo aos poucos até que o termo de regime permanente seja simplesmente aqui o Vs, né? Bom, se a tensão aqui no capacitor ela vai subindo, né, e depois o circuito se torna um circuito aberto aqui, a corrente obviamente tem que ter o comportamento contrário, né? Ela atinge um pico, né, de Vs sobre R em T igual a zero, é por isso que eu falei que a corrente ela pode variar abruptamente no capacitor, tá? E é isso que acontece. Em T igual a zero, quando eu fecho a chave, a corrente atinge seu pico máximo aqui, né, num tempo que tende a zero, aqui um tempo bem curto, né? E depois ela vai diminuindo aos poucos, né? Aqui chega no regime permanente, o capacitor é um circuito aberto e a corrente no circuito é zero, né? Então, se eu pegar e derivar essa expressão aqui da tensão aqui, né? Porque a relação entre tensão e corrente no capacitor é essa daqui. Então eu vou derivar a expressão da tensão e eu vou estar obtendo justamente, né, esse valor aqui que é só uma exponencial, né, só um termo transiente. Ou seja, um termo que vai tender a zero aqui, né. Então esse é o comportamento da corrente no capacitor, né, no circuito RC. Bom, para corrente AC aqui eu vou estar continuando na próxima aula ali, né, vamos estar vendo mais coisas ali, domínio de Laplace, né, domínio da frequência aqui. Vamos estar vendo aplicações também para o uso do circuito RC ali, né, do capacitor. E mais alguns detalhes ali também. Então por hoje é isso aí, valeu.